Vamos voltar a falar sobre aquela confusão do lado de fora do Maracanã na final da Taça Guanabara entre Vasco e Fluminense. Essas imagens são de agora há pouco, quando a gente conseguia mostrar aqui por volta de 5 e pouquinho da tarde, a confusão que se deu por lá. O que aconteceu? Por uma disputa entre o Vasco e o Fluminense, a justiça determinou que esse jogo seria fechado, sem a presença de torcida. Ontem já tinham sido vendidos 30 mil ingressos. Hoje, o Vasco disse que assumiria a multa de R$500 mil e abriria os portões para os torcedores. Todo mundo se acumulou próximo à entrada do portão do setor C, quando foi por volta de 5 horas da tarde, 5 para 5 da tarde, pelo horário de Brasília, os torcedores começaram a pressionar pela entrada. Derrubaram uma das grades de proteção, a polícia estava atrás dessas grades e acabou reagindo. A cavalaria foi acionada. Esses policiais dispararam balas de borracha de acordo com os torcedores, né? Relatos dos torcedores. O que a gente vê são bombas de efeito moral, ali gás lacrimogêneo. E aí houve uma confusão, um corre-corre para todos os lados. Muita gente que estava ali tentando entrar, mas não estava longe da confusão, foi atingida. A gente viu ali, olha essa mulher deitada no chão. Outra menina que trouxe um depoimento para a gente dizendo que tinha sido acertada por dessas balas de borracha na perna. E a mulher dizendo também que não estava na confusão. Ela estava esperando para entrar, quando viu o corre-corre, encostou na parede e mesmo assim não conseguiu escapar porque era muita gente correndo, polícia para todo lado, torcedores também. E aí houve essa confusão. A situação por lá já é um pouco mais tranquila. Pela imagem que a gente vê agora, muita gente se protegendo dentro do ônibus da Polícia Militar. Está vendo lá, existem crianças, mulheres, idosos e um policial militar ali do lado de fora. Esse é um ônibus da polícia. O Pedro Bassan acompanha e parece que agora me ouve. Oi, Bassan. Oi, Marcelo Cosme, voltamos aqui do Maracanã, ou da rua que fica em frente ao chamado setor sul do Maracanã, o local que foi o motivo de toda a controvérsia entre os clubes, entre o Fluminense e o Vasco, as duas torcidas querendo se posicionar nesse setor do Maracanã. O resultado de toda essa briga que veio nos últimos dias foi essa situação aqui na porta do estádio. O corre-corre, que nós já relatamos, a confusão da polícia com a torcida, que tentou forçar a entrada do estádio momentos antes do início da partida. A polícia reagiu com o cordão de isolamento que estava montado, a segurança aqui também, que está aqui até agora, a cavalaria também entrou em ação. Nós pudemos ver bombas de efeito moral sendo disparadas contra os torcedores, gás lacrimogêneo nós também chegamos a sentir, alguns torcedores falaram em balas de borracha. Agora a situação já é bem diferente, são vários grupos de torcedores dispersos, mas se antes certamente a quantidade de gente aqui estava na casa dos milhares de torcedores, agora podemos dizer que são centenas, em grupos bastante espalhados, alguns aqui, outros acolá, os torcedores aqui na grade, nesses portões que deveriam estar abertos para a torcida, se assim fosse decidido, era por aqui que a torcida iria entrar, a torcida protestando, a torcida que veio. Lembrando que hoje, até momentos antes da partida, a situação ainda era de indefinição total. Não estava claro se a torcida poderia entrar ou não, porque hoje às 2 da tarde houve uma reunião na FERJ, a Federação do Estado do Rio de Janeiro. Chegou-se a um acordo de que o Vasco iria pagar a multa e que os ingressos seriam vendidos normalmente e que os portões seriam abertos. Agora, mais uma vez, uma aglomeração começa a se formar, alguns torcedores começam a protestar e os que estavam aqui começam a se juntar novamente. Muita gente se aproximando aqui dos portões e das grades, a situação volta a ficar bastante tensa nesse momento. A polícia volta a formar um cordão e a movimentação volta a ser grande. Eu repito, com muito menos gente do que havia aqui antes, mas agora já novamente com uma aglomeração considerável. Um vai e vem de torcedores aqui. É uma situação muito tensa, né? As informações correm, são muito desencontradas. Alguém diz que o portão vai se abrir, os torcedores já vêm para um lado. Enfim, qualquer informação pode causar de novo uma faísca para reiniciar o tumulto. A torcida gritando aqui na porta, se juntando, os grupos agora que estavam dispersos começam a se juntar, vindo até das ruas próximas aqui, das ruas transversais, e começam a se juntar na frente de uma das grades. O policiamento já vai de novo formando o cordão, que já havia sido formado antes, o cordão se recompõe e o clima volta a ficar tenso aqui na frente do estádio.
Seguranças ali do Maracanã tentam conversar com o grupo de torcedores. A segurança faz de novo, nós estamos aqui em frente ao portão C, no chamado setor sul. A segurança também faz um segundo cordão de isolamento, mais perto do portão. E os torcedores, claro, protestam. Eu dizia anteriormente que a situação era de indefinição até momentos antes do jogo, porque houve essa reunião na FERJ, então houve a sinalização de que os portões seriam sim abertos, e por isso uma quantidade de gente maior passou a chegar ao Maracanã. Nós vimos nesse momento um aumento do fluxo da estação de metrô, as torcidas, famílias, todas vinham para a porta do estádio na esperança de entrar. E dentro do estádio, os representantes dos clubes, a polícia, o juizado do torcedor, todos se movimentavam e discutiam o que seria feito. O Ministério Público divulgou uma nota dizendo que, no entendimento do Ministério Público, o jogo não poderia ter portões abertos, porque a decisão judicial que ainda está em vigor é de portões fechados, e que quem desrespeitasse essa decisão incorreria nas consequências legais. E, portanto, assim foi tomada a decisão de manter os portões fechados, mas a polícia, é verdade, já tinha até divulgado uma nota, temendo que a situação aqui do lado de fora viesse a ficar muito perigosa e muito difícil, e foi o que de fato aconteceu. Era uma situação já anunciada. Só ressaltando que não houve de fato briga de torcedores, porque praticamente não se viu aqui nenhum torcedor do Fluminense. Esse era um lado em que estavam se juntando e se aglomerando torcedores do Vasco. E foi, portanto, um confronto de torcedores do Vasco com a Polícia Militar. Praticamente nós não vimos torcedores do Fluminense aqui no entorno do Maracanã antes dessa partida, dessa final da Taça Guanabara. Foi uma situação polícia e torcedores do Vasco causada por essa aglomeração e pela expectativa de que os torcedores poderiam entrar. Expectativa e esperança de que podiam assistir essa final e sem uma informação de fato concreta. Os torcedores que estavam aqui aglomerados na fila, alguns por várias horas, outros em pé na porta da bilheteria, não tinham nenhuma informação do que iria acontecer ou não. Não havia nenhuma informação concreta de que haveria ou não haveria abertura de portões para esse jogo. E essa indefinição foi aumentando a tensão, foi levando a situação até esse ponto limite, até esse extremo, que foi o confronto da polícia com os torcedores que estavam aqui aglomerados. Nós estamos aqui nos portões C, nós podemos ver também do outro lado aqui do setor sul, os portões da letra B, com uma aglomeração também muito grande de torcedores, os que estão aqui, já no número bem menor, mas continuam pressionando e na expectativa de tentar entrar no Maracanã, tentar ter acesso ao estádio. A todo momento uma nova movimentação, surge alguma informação, às vezes desencontrada, de que vai haver abertura de portões, e os torcedores se posicionam para cá, para lá, é uma massa humana que vai se movimentando a todo tempo. Portanto, a tensão aqui ainda existe. A tensão ainda é grande aqui nos arredores do Maracanã. Alguns torcedores começam a se aglomerar diante de um dos portões. A polícia conversa com alguns oficiais para saber quais vão ser os próximos passos, que decisão vai ser tomada. Rumores de que os portões podem ser abertos, enfim, o mesmo desencontro durante toda a tarde de hoje, na verdade, durante todo o dia de hoje, aqui no Maracanã. Uma indefinição geral que até agora continua, até agora há esperança de que o portão possa ser aberto para que os torcedores que estão aqui tenham algum tipo de acesso.